Você já sentiu alguma vez que sua vida é como um quebra-cabeça gigante, onde as peças parecem não se encaixar, onde cada evento parece desconectado do anterior e onde você se pergunta se realmente existe um fio condutor que dê sentido a tudo? Talvez neste momento você se encontre olhando para trás, para decisões que tomou, portas que se fecharam, oportunidades que perdeu, e se pergunta se tudo foi simplesmente uma série de coincidências sem propósito. Ou talvez esteja vivendo uma situação tão específica, tão particular, que custa a acreditar que Deus realmente esteja prestando atenção aos detalhes mais pequenos de sua existência. Se essas reflexões tocam algo profundo em seu coração, quero que saiba que não chegou aqui por acaso. Precisamente essa palavra, acaso, é o que exploraremos juntos hoje, porque o que compartilharei com você pode transformar completamente sua maneira de ver cada evento, cada encontro, cada aparente coincidência de sua vida. Através da sabedoria profunda de Santa Teresa de Ávila, descobriremos que o que o mundo chama de acaso, Deus chama de providência. Há alguns dias, enquanto meditava nos escritos de Santa Teresa, me deparei com uma reflexão que me deixou sem fôlego. Ela escreveu: "Entendei, filhas minhas, que não há coisa pequena no serviço de Deus. Todas são grandes aos seus olhos, porque procedem do amor. E se o Senhor conta os cabelos de nossas cabeças, como não vai ter cuidado de cada detalhe de nossas vidas?" Essas palavras, nascidas de uma mulher que experimentou a providência divina de maneiras extraordinárias, contêm uma verdade tão profunda que pode revolucionar sua compreensão da vida mesma. Santa Teresa não chegou a essa compreensão de maneira teórica ou abstrata. Viveu-a na própria carne, nos detalhes mais íntimos e aparentemente insignificantes de sua existência. Permita-me compartilhar com você uma história que ilustra perfeitamente essa realidade. Durante os primeiros anos de sua reforma do Carmelo, quando tentava estabelecer o convento de São José em Ávila, encontrou-se com um obstáculo aparentemente insuperável. Não tinha o dinheiro necessário para comprar a casa que havia identificado como perfeita para seu propósito. Durante semanas orou intensamente, mas as portas pareciam se fechar uma após outra. Os benfeitores potenciais se retiravam, as autoridades colocavam entraves burocráticos e tudo parecia conspirar contra seu projeto. Uma manhã, enquanto caminhava pelas ruas de Ávila, sentindo-se completamente desanimada, encontrou-se casualmente com uma mulher que nunca havia visto antes. Essa mulher, sem conhecer nada sobre os planos de Teresa, comentou que havia escutado que alguém estava procurando comprar uma propriedade para fins religiosos e que ela tinha exatamente a quantia de dinheiro necessária que queria doar para tal propósito. O que parecia uma coincidência extraordinária, Santa Teresa reconheceu imediatamente como a mão providencial de Deus. Mas o que mais a impactou não foi só que Deus havia provido o dinheiro, mas a maneira tão específica, tão detalhada, tão perfeitamente orquestrada em que o fez. Essa experiência lhe ensinou que Deus não só se preocupa com os grandes temas de nossas vidas, mas orquestra cada encontro, cada conversa, cada momento aparentemente casual para cumprir seus propósitos perfeitos. Essa compreensão transformou completamente a maneira em que Santa Teresa vivia cada dia. Começou a ver cada pessoa que se cruzava em seu caminho, cada conversa inesperada, cada mudança de planos, cada aparente contratempo, como parte de um desenho divino infinitamente mais complexo e belo do que sua mente podia compreender. Já não existiam as coincidências em seu vocabulário. Só existia a providência amorosa de um Deus que conhece cada detalhe de nossas vidas e os orquestra para nosso bem. Mas talvez você se pergunte: realmente pode ser verdade que Deus se preocupa com os detalhes pequenos de minha vida? Não tem coisas mais importantes para se ocupar no universo? Essa pergunta revela uma compreensão limitada de quem é Deus. Santa Teresa nos ensina que para um Deus infinito não existe o pequeno ou o grande. Sua capacidade de atenção é ilimitada. Seu amor é pessoal e individual para cada um de seus filhos. E seu poder
para orquestrar os eventos é tão vasto que pode manejar simultaneamente os movimentos das galáxias e a batida de seu coração. Pense nisso por um momento. O mesmo Deus que mantém os planetas em suas órbitas, que conta as estrelas e as chama pelo nome, que sustenta cada átomo do universo em existência, esse mesmo Deus conhece cada um de seus pensamentos, cada uma de suas lágrimas, cada uma de suas esperanças. Para Ele, não há diferença entre criar uma estrela e criar a oportunidade perfeita para que você encontre exatamente o que precisa no momento preciso que precisa. Santa Teresa experimentou essa realidade de maneira tão profunda que desenvolveu o que ela chamava de os olhos da fé. Esses não eram olhos físicos, mas uma maneira de ver a realidade que lhe permitia reconhecer a mão de Deus em eventos que outros poderiam considerar meramente casuais. Com esses olhos espirituais, podia ver o fio dourado da providência divina tecendo através de cada circunstância de sua vida. Lembro-me particularmente de outra história de sua vida que ilustra essa perspectiva transformadora. Durante uma de suas fundações mais difíceis, na cidade de Sevilha, chegou com suas irmãs a uma casa que estava em condições deploráveis. Não tinha água potável, as paredes se desmoronavam e o lugar parecia completamente inadequado para estabelecer um convento. As irmãs que a acompanhavam estavam desanimadas e começaram a questionar se realmente haviam escutado bem a voz de Deus. Nessa primeira noite, enquanto Santa Teresa orava no que seria a futura capela, escutou ruídos estranhos que pareciam vir das paredes. Ao investigar no dia seguinte, descobriram que havia uma nascente subterrânea que havia estado bloqueada durante anos. Quando a desbloquearam, não só resolveram o problema da água, mas a nascente resultou ter propriedades curativas que atraíram muitas pessoas à zona, proporcionando exatamente a comunidade que o convento precisava para prosperar. O que inicialmente parecia um erro, um lugar inadequado, uma decisão equivocada, resultou ser exatamente o lugar perfeito que Deus havia preparado para elas. Santa Teresa viu nisso não uma coincidência afortunada, mas uma demonstração clara de que Deus havia estado preparando esse lugar específico, com essas características específicas, para esse momento específico de sua missão. Essa experiência lhe ensinou uma lição profunda que pode transformar sua própria perspectiva. O que parece um obstáculo no presente pode ser exatamente a preparação que Deus está fazendo para o futuro. O que parece um desvio pode ser o caminho direto para onde Ele quer levá-lo. O que parece uma porta fechada pode ser Deus protegendo-o de algo que não era para você, enquanto prepara algo infinitamente melhor. Consegue olhar para trás em sua própria vida e ver exemplos dessa providência divina? Talvez aquela relação que não funcionou o levou exatamente à pessoa com quem devia estar. Talvez aquele trabalho que perdeu abriu a porta para uma oportunidade que nunca teria considerado. Talvez aquela doença que tanto temeu lhe ensinou lições sobre a vida que não teria aprendido de outra maneira. Talvez aquela mudança forçosa o levou exatamente ao lugar onde Deus precisava que estivesse. Santa Teresa nos ensina que quando começamos a ver nossa vida desde essa perspectiva da providência divina, tudo muda. Já não somos vítimas das circunstâncias, mas participantes conscientes em um plano divino. Já não vivemos na defensiva, tentando controlar cada variável, mas podemos viver com uma confiança profunda, sabendo que alguém infinitamente mais sábio que nós está orquestrando cada detalhe para nosso bem. Mas essa perspectiva requer o que Santa Teresa chamava de uma fé heróica. Não é a fé superficial que acredita em Deus quando tudo vai bem, mas a fé profunda que pode reconhecer sua mão mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. É a fé que pode dizer, como Jó, ainda que me mate, nele esperarei, porque entende que mesmo o que parece destruição pode ser nas mãos de Deus o começo de algo novo e belo. Uma das lições mais profundas de Santa Teresa sobre a providência divina tem a ver com o tempo de Deus. Ela aprendeu que Deus não só orquestra os eventos de nossas vidas, mas os orquestra no momento perfeito. Não um momento antes,
quando não estaríamos preparados para recebê-los. Não um momento depois, quando já seria tarde demais, mas no momento exato, quando nosso coração, nossa mente e nossas circunstâncias estão alinhadas para receber o que Ele quer nos dar. Isso explica por que às vezes oramos por algo durante anos sem receber resposta. E depois, de repente, a resposta chega de uma maneira tão perfeita, tão específica, tão oportuna, que não podemos duvidar de que vem de Deus. Não é que Deus não tivesse escutado nossas orações anteriores. É que estava preparando tanto a resposta quanto nós para o momento perfeito do encontro. Santa Teresa experimentou isso de maneira dramática com sua própria conversão espiritual. Durante anos havia lutado com o que ela chamava de sua tibieza espiritual. Orava, mas sem fervor. Servia a Deus, mas sem entrega total. Desejava uma vida espiritual mais profunda, mas parecia incapaz de alcançá-la. Isso a frustrava enormemente e às vezes se perguntava se Deus realmente a estava escutando. Depois, aos 39 anos, teve uma experiência que mudou tudo. Enquanto orava diante de uma imagem de Cristo flagelado, foi tocada tão profundamente pelo amor de Deus que sua vida se transformou instantaneamente. Anos de preparação, anos de luta, anos de aparente secura espiritual, tudo culminou nesse momento perfeito, quando seu coração estava finalmente preparado para receber a graça transformadora que Deus havia estado preparando para ela. Olhando para trás, pôde ver que mesmo seus anos de luta haviam sido parte da preparação divina. Cada momento de secura havia sido necessário para criar nela a fome espiritual que a faria receptiva à graça. Cada fracasso em sua vida de oração havia sido necessário para humilhá-la e fazê-la depender completamente de Deus em lugar de seus próprios esforços. Cada momento de frustração havia sido parte do processo de esvaziamento que a prepararia para ser cheia do amor divino. Essa compreensão pode revolucionar sua perspectiva sobre os períodos difíceis de sua própria vida. Esses momentos quando sente que Deus está em silêncio, quando suas orações parecem ricochetear no teto, quando parece que nada está funcionando como esperava, podem ser exatamente os momentos quando Deus está fazendo seu trabalho mais profundo em sua alma. Pode estar preparando-o para algo tão belo, tão transformador, que requer essa preparação específica que só pode vir através da experiência que está vivendo agora. Santa Teresa desenvolveu uma prática espiritual que pode ajudá-lo a reconhecer a providência divina em sua própria vida. Ao final de cada dia, se fazia 3 perguntas. Onde via a mão de Deus hoje? Que aparentes coincidências foram realmente providência divina? Como usou Deus mesmo as dificuldades do dia para meu bem? Essa prática treinou seu coração para reconhecer a atividade constante de Deus em sua vida. Começou a ver que não havia dias ordinários, só dias onde havia estado mais ou menos atenta à presença divina. Começou a ver que não havia encontros casuais, só encontros onde havia estado mais ou menos aberta para reconhecer a mão de Deus orquestrando as conexões. Convido você a adotar essa mesma prática. Esta noite, antes de dormir, dedique alguns minutos para refletir sobre seu dia desde essa perspectiva. Houve algum encontro inesperado que o abençoou de alguma maneira? Alguma mudança de planos que resultou ser benéfica? Alguma conversa que chegou justo quando precisava escutar essas palavras específicas? Alguma oportunidade que apareceu do nada? No início, pode ser difícil reconhecer esses padrões. Estamos tão acostumados a ver a vida como uma série de eventos aleatórios que pode levar tempo para desenvolver os olhos da fé que Santa Teresa cultivou. Mas com a prática, começará a ver o que sempre havia estado ali, a mão amorosa de Deus tecendo através de cada momento de sua existência. Uma das revelações mais profundas que Santa Teresa recebeu sobre a providência divina tem a ver com as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Ela se deu conta de que cada pessoa que conhecemos, cada relação que desenvolvemos, cada encontro que temos, por breve que seja, é parte do plano divino, tanto para nós como para eles. Isso inclui não só as relações positivas, mas também as difíceis.
Santa Teresa enfrentou oposição constante de muitas pessoas ao longo de sua vida. Autoridades eclesiásticas que questionavam sua missão, irmãs religiosas que resistiam suas reformas, benfeitores que retiravam seu apoio em momentos críticos. Inicialmente, via essas oposições como obstáculos para a obra de Deus. Mas com o tempo, começou a entender que mesmo essas pessoas difíceis eram instrumentos nas mãos de Deus. A oposição a obrigava a depender mais completamente da providência divina em lugar dos recursos humanos. As críticas a purificavam de qualquer orgulho ou autossuficiência. As rejeições a dirigiam para as pessoas e oportunidades que Deus realmente havia preparado para ela. Essa perspectiva pode transformar completamente sua experiência das relações difíceis em sua própria vida. Essa pessoa que o critica constantemente pode ser o instrumento que Deus está usando para desenvolver em você a paciência e a humildade. Esse chefe difícil pode ser a motivação que precisa para buscar novas oportunidades que Deus tem preparadas para você. Esse familiar problemático pode ser a oportunidade que Deus está dando para praticar o amor incondicional. Isso não significa que devemos buscar relações tóxicas ou permanecer em situações abusivas. Significa que podemos confiar em que Deus pode usar mesmo as experiências mais difíceis para nosso crescimento e para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Significa que podemos responder às dificuldades relacionais não com amargura ou ressentimento, mas com curiosidade espiritual. O que quer me ensinar Deus através dessa experiência? Como pode usar isso para meu bem e para sua glória? Santa Teresa também descobriu que a providência divina se estende aos detalhes mais pequenos de nossas vidas materiais. Deus não só se preocupa com nosso bem-estar espiritual, mas com cada aspecto de nossa existência. Nossa saúde, nossas finanças, nosso trabalho, nosso lar, nossas necessidades diárias. Durante seus anos de fundadora, experimentou provisões milagrosas uma e outra vez. Quando não tinham comida no convento, aparecia misteriosamente uma doação de alimentos. Quando precisavam de materiais de construção, alguém oferecia exatamente o que necessitavam. Quando requeriam licenças oficiais, as portas se abriam de maneiras inesperadas. Mas o que mais a impressionava não era só que Deus provia, mas a maneira tão específica em que o fazia. Não era uma provisão genérica, mas exatamente o que precisavam, na quantidade exata, no momento exato. Isso lhe ensinou que Deus conhece nossas necessidades antes de que as expressemos e que sua provisão está perfeitamente calibrada para nossas circunstâncias específicas. Essa compreensão pode liberar seu coração da ansiedade sobre as necessidades materiais. Não significa que nunca terá dificuldades econômicas ou desafios práticos. Significa que pode confiar em que Deus conhece cada uma de suas necessidades e que proverá exatamente o que precisa, quando precisar, da maneira que seja melhor para seu crescimento espiritual e seu bem-estar integral. Mas talvez a lição mais profunda de Santa Teresa sobre a providência divina tenha a ver com o sofrimento. Ela aprendeu que mesmo nossas dores mais profundas, nossas perdas mais devastadoras, nossas desilusões mais amargas, estão sob o olhar amoroso de Deus e podem ser transformadas em instrumentos de graça. Durante seus anos de enfermidade severa, quando esteve paralisada e experimentava dores constantes, inicialmente lutou contra sua condição. Perguntava-se por que Deus permitia que alguém dedicada a seu serviço sofresse dessa maneira. Sentia-se frustrada por sua incapacidade para ser mais ativa na obra do reino. Mas gradualmente começou a entender que seu sofrimento não era um obstáculo para sua missão espiritual, mas uma parte integral dela. Através da dor, desenvolveu uma compaixão mais profunda por outros que sofriam. Através da limitação física, aprendeu a depender mais completamente da graça divina. Através da aparente inutilidade, descobriu formas completamente novas de servir a Deus que nunca teria explorado se tivesse permanecido completamente sã. Seus escritos mais profundos, as lições que abençoaram milhões de pessoas ao longo dos séculos,
nasceram durante seus períodos de maior sofrimento físico. O que parecia ser uma limitação resultou ser a condição perfeita para que Deus usasse sua mente e seu coração de maneiras que teriam sido impossíveis se tivesse estado completamente absorta em atividades externas. Essa perspectiva pode transformar sua experiência do sofrimento. Não minimiza a dor real que pode estar experimentando, mas o convida a vê-la dentro do contexto mais amplo do plano amoroso de Deus para sua vida. Convida-o a se perguntar não só por que isso está me acontecendo, mas também como pode Deus usar isso para meu bem e para sua glória? Santa Teresa desenvolveu o que ela chamava de a oração de abandono providencial. Quando enfrentava situações que não podia entender ou controlar, orava: Senhor, não entendo por que permite isso, mas confio em que seu amor por mim é perfeito. Use essa experiência para me moldar mais à imagem de seu filho. Ajude-me a cooperar com sua graça no meio dessa circunstância. Essa oração não era uma resignação passiva, mas uma entrega ativa que lhe permitia colaborar conscientemente com a obra que Deus estava fazendo em sua vida através de cada experiência. Permitia-lhe ver cada evento não como algo que lhe acontecia, mas como algo que Deus estava fazendo com ela para sua transformação e santificação. Pode adotar essa mesma atitude em sua própria vida. Quando enfrentar circunstâncias difíceis, em lugar de lutar contra elas ou se resignar amargamente, pode escolher vê-las como oportunidades para cooperar mais profundamente com a graça divina. Pode se perguntar: como quer Deus que responda a essa situação? Que virtudes quer desenvolver em mim através dessa experiência? Como pode usar isso para me preparar para algo que tem planejado para meu futuro? Uma das práticas mais transformadoras que Santa Teresa desenvolveu foi o que ela chamava de a leitura providencial da história pessoal. Regularmente dedicava tempo para revisar os eventos principais de sua vida, não desde a perspectiva do que havia saído bem ou mal, mas desde a perspectiva de como Deus havia estado operando através de cada experiência. Podia ver como sua juventude mundana havia sido necessária para desenvolver nela uma compreensão profunda da natureza humana que mais tarde a faria uma diretora espiritual mais efetiva. Podia ver como seus anos de tibieza espiritual haviam sido necessários para criar nela a humildade que a faria receptiva à graça transformadora. Podia ver como cada aparente desvio em seu caminho havia sido, na realidade, uma preparação para a missão específica que Deus tinha para ela. Essa prática lhe deu uma perspectiva completamente nova sobre sua vida. Já não via seu passado como uma série de erros e acertos, mas como uma história coerente de amor divino, trabalhando pacientemente para levá-la ao lugar onde Deus queria que estivesse. Já não se lamentava pelas oportunidades perdidas ou as decisões equivocadas, porque podia ver como mesmo essas haviam sido incorporadas no plano perfeito de Deus para sua vida. Convido você a fazer esse mesmo exercício com sua própria história. Tome tempo para revisar os eventos principais de sua vida, mas olhe-os através das lentes da providência divina. Consegue ver como experiências que em seu momento pareciam negativas o prepararam para bênçãos futuras. Consegue ver como portas que se fecharam o dirigiram para oportunidades melhores. Consegue ver como mesmo seus erros foram usados por Deus para ensinar-lhe lições importantes ou para levá-lo por caminhos que não teria explorado de outra maneira. Esse exercício não é uma tentativa de negar as dificuldades reais que enfrentou ou de minimizar a dor que experimentou. É um reconhecimento de que Deus é tão poderoso e tão amoroso que pode tomar mesmo nossas experiências mais difíceis e tecê-las em uma história de redenção e graça. Santa Teresa também nos ensina que a providência divina se estende não só ao nosso passado e presente, mas também ao nosso futuro. Deus não só tem estado operando em sua vida até agora, está preparando ativamente o que vem depois. Cada experiência que está vivendo agora é parte de sua preparação para o que tem planejado para você no futuro. Isso significa que pode enfrentar o futuro não com ansiedade sobre o desconhecido, mas com expectativa sobre o que Deus está preparando.
Não precisa saber todos os detalhes do que vem, só precisa confiar em que aquele que demonstrou sua fidelidade em seu passado continuará sendo fiel em seu futuro. Essa perspectiva pode transformar completamente sua experiência da incerteza. Em lugar de ver o desconhecido como ameaçador, pode vê-lo como cheio de possibilidades divinas. Em lugar de se preocupar com o que poderia dar errado, pode antecipar com gozo o que Deus poderia estar preparando para você. Santa Teresa vivia com essa expectativa gozosa. Mesmo em seus últimos anos, quando sua saúde se deteriorava e sabia que seu tempo na Terra era limitado, mantinha uma curiosidade espiritual sobre o que Deus poderia querer fazer através dela antes de chamá-la para casa. Cada novo dia era uma oportunidade para descobrir como Deus queria usar esse dia específico em seu plano perfeito. Pode adotar essa mesma atitude. Cada manhã, quando despertar, pode fazê-lo com a expectativa de que Deus tem algo específico planejado para esse dia. Pode ser algo grande e dramático, ou pode ser algo pequeno e aparentemente insignificante. Mas pode confiar em que será exatamente o que precisa para continuar crescendo em seu amor e cumprindo seu propósito para a sua vida. Uma das lições mais consoladoras de Santa Teresa sobre a providência divina é que nada em nossas vidas é desperdiçado. Cada experiência, cada relação, cada alegria, cada dor, cada sucesso, cada fracasso, tudo é incorporado no plano perfeito de Deus para nossas vidas. Nada se perde, nada é em vão, nada carece de propósito. Isso significa que pode olhar mesmo as experiências mais dolorosas de seu passado com uma perspectiva diferente. Essa perda que o devastou pode ter desenvolvido em você uma compaixão que agora lhe permite consolar outros em situações similares. Essa traição que o feriu profundamente pode ter ensinado discernimento que agora o protege de relações prejudiciais. Essa doença que temia pode ter reordenado suas prioridades de maneiras que enriqueceram sua vida imensamente. Santa Teresa experimentou isso de maneira pessoal com cada aspecto de sua vida. Seus anos de vaidade juvenil lhe deram uma compreensão profunda da natureza humana que a fez mais efetiva no ministério. Suas lutas com a tibieza espiritual lhe deram credibilidade quando aconselhava outros que enfrentavam as mesmas lutas. Suas enfermidades físicas lhe deram uma perspectiva sobre o sofrimento que enriqueceu enormemente seus escritos espirituais. Ao final de sua vida, podia dizer com total sinceridade que não mudaria nada de sua história, porque entendia que cada capítulo havia sido necessário para convertê-la na pessoa que Deus queria que fosse. Cada experiência havia contribuído para sua santidade. Cada relação havia sido uma oportunidade para crescer em amor. Cada dificuldade havia sido um convite para confiar mais profundamente em Deus. Essa perspectiva está disponível para você também. Pode chegar ao ponto onde possa olhar sua vida completa, com todas suas complexidades e aparentes contradições, e ver nela uma história coerente de amor divino, trabalhando pacientemente para seu bem. Pode chegar a lhe agradecer não só pelas bênçãos óbvias, mas também pelas dificuldades que o moldaram, pelas perdas que lhe ensinaram a valorizar o que realmente importa, pelos fracassos que o mantiveram humilde e dependente de Deus. Mas talvez você se pergunte: como posso desenvolver essa perspectiva? Como posso aprender a ver a providência divina nos detalhes de minha vida? Santa Teresa sugere começar com o que ela chamava de a prática da gratidão providencial. Em lugar de simplesmente agradecer pelas coisas boas que lhe acontecem, comece a agradecer pela maneira específica em que Deus orquestra os eventos de sua vida. Quando algo bom lhe acontece, não diga simplesmente "que sorte tive", mas "obrigado, Deus, por sua providência amorosa". Quando algo difícil lhe acontece, não diga simplesmente "que azar", mas "Deus, confio em que usará isso para meu bem de alguma maneira que ainda não posso ver". Quando se encontrar com alguém inesperadamente, não diga simplesmente "que coincidência", mas "Deus, obrigado por orquestrar esse encontro". Essa prática treinará gradualmente seu coração para reconhecer a mariaboatividade constante de Deus em sua vida.
Começará a ver padrões que antes não notava. Começará a reconhecer a maneira específica em que Deus responde às suas orações, às vezes de maneiras que nunca teria imaginado. Começará a experimentar uma confiança mais profunda em seu amor e seu cuidado por você. Santa Teresa também sugere o que ela chamava de a oração de colaboração providencial. Em lugar de simplesmente pedir a Deus que mude suas circunstâncias, comece a pedir que o ajude a colaborar conscientemente com o que Ele está fazendo em sua vida através dessas circunstâncias. Quando enfrentar uma decisão difícil, ore: Senhor, mostre-me como quer que colabore com seu plano nessa situação. Quando experimentar uma dificuldade, ore: Deus, ajude-me a responder de uma maneira que coopere com a obra que está fazendo em minha vida através dessa experiência. Quando receber uma bênção, ore: Pai, ajude-me a usar esse presente de uma maneira que cumpra seus propósitos para minha vida. Essa prática o converterá de um espectador passivo de sua vida em um participante ativo no plano divino. Ajudará você a ver que não é vítima das circunstâncias, mas colaborador consciente com Deus na criação de uma história bela com sua vida. Ao final de cada dia, Santa Teresa praticava o que ela chamava de a revisão providencial. Perguntava-se: como vi a mão de Deus operando hoje? De que maneiras colaborei conscientemente com seu plano? Que oportunidades perdi para reconhecer sua providência? Como posso estar mais atento amanhã à sua atividade em minha vida? Essa prática a mantinha em um estado constante de assombro e gratidão pela maneira em que Deus orquestrava cada detalhe de sua existência. Ajudava-a a viver cada dia com uma expectativa gozosa de descobrir novas maneiras em que Deus estava operando em sua vida e através dela. Convido você a adotar essas mesmas práticas em sua própria vida. Comece hoje a ver cada evento, cada encontro, cada aparente coincidência como uma oportunidade para reconhecer a providência amorosa de Deus. Comece a viver com a expectativa de que Deus está constantemente operando em sua vida, de maneiras que podem surpreendê-lo e deleitá-lo. A verdade que Santa Teresa quer que você entenda é esta: sua vida não é uma série de eventos aleatórios sem conexão. É uma história cuidadosamente orquestrada por um Deus que o ama infinitamente e que está trabalhando constantemente para seu bem. Cada capítulo de sua história, mesmo os mais difíceis, é parte de um plano perfeito que está se desenvolvendo exatamente como deve ser. Nada em sua vida é acaso. Tudo é providência. Tudo tem propósito. Tudo está sendo usado por Deus para moldar em você a imagem de seu Filho e para cumprir o plano único e belo que tem para sua vida. Nessa verdade, pode encontrar paz no meio da confusão, esperança no meio da dificuldade e gozo no meio da incerteza. Que as palavras de Santa Teresa ressoem em seu coração como uma bênção. Deus tem cuidado de cada detalhe de nossas vidas porque procedem do amor. Nessa verdade eterna, encontre seu descanso. Nessa providência amorosa, encontre sua confiança. Nesse plano perfeito, encontre sua paz.